cansei dos dissabores e andando em busca de flores, um dia vim para cá. Trouxe a bagagem de penas e achei as horas serenas que já não tinha por lá. Sim, foi Deus que num segundo, neste recanto do mundo, me fez de novo sorrir. Não nego esta verdade, hoje eu só sinto saudade quando é preciso partir. Nas noites de lua cheia, eu solitário na areia, não vejo o tempo passar. A vida em Marataízes me traz momentos felizes que nem sei como contar. Se sopra o vento nordeste, a praia toda se veste com tanto brilho do sol. E dela de corpo inteiro sou ainda mais prisioneiro, peixe na rede ou no anzol. Hoje eu vou falar da história por trás do livro Crônicas da História de Marataízes. Este livro eu tive o prazer de, como eu vou dizer, não é apadrinhar, né? Seria amadrinhar, alguma coisa assim. Ronald dizia que eu era madrinha do livro. Eu conheci Ronald em 2010 num grupo de Facebook, o grupo de Marataízes, que permanece até hoje. Um amigo em comum me colocou lá para discutir pela minha paixão por Marataízes e lá nós começamos a conversar. Eu gostava muito das coisas que ele colocava ali e em box a gente começou a conversar e eu disse para ele por que ele não transformava aquilo num livro. Ele me disse que tinha muita vontade de escrever um livro, mas não sabia como transformar essa ideia. Então eu disse a ele que a partir daquele momento eu estava comprando a ideia dele e que ia ajudá-lo a fazer o livro. Então a minha empresa, a L Fernandes, principalmente assim, eu me envolvi pessoalmente com esse projeto, conseguimos ele escrever e eu editorar e montar esse livro em 30 dias, via internet. Ele lá em Brasília e eu em Cachoeiro na época. Então, a fotografia de capa é minha, a arte da capa, toda a editoração eletrônica, o prefácio é do Toninho Miranda, a orelha de Victor de Moura e o texto da contracapa é meu. Então, assim, foi um trabalho que eu tive um imenso prazer em fazer. E depois Ronald se tornou um amigo-irmão de muitos anos, de 11 anos depois, né? A amizade continuava. E esse livro foi um marco, eu sempre falava com ele, a gente tem que atualizar, a gente tem que botar mais coisa, vamos fazer de novo, vamos fazer uma outra edição. E ele falava comigo, vamos sim, vamos mexer com isso. E a correria do dia a dia nunca deixava, né? Porque um livro feito em 2010, 11 anos depois, tem muita coisa que a gente pode acrescentar, né? A gente tem guardado coisa, é um projeto que pode ser feito, pode ser tocado, acredito que Ricardo Mione também tem essa ideia, né? E a gente pode abraçar essa causa de novo e fazer o outro livro.
porque dizem que para ficar nessa vida, na história, a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Acho que no quesito filho, o Ronald exagerou, foram 3, né? Árvores tem árvore, me falaram que tem árvore plantada. E o livro, ficou este livro para a história dele. Bom, gente, meu nome é Ricardo Mione, tenho 55 anos, sou superintendente de Comunicação Social e Publicidade na Prefeitura de Marataízes desde 9 de março de 2020. Praticamente nascido em Marataízes, né? Como não tinha hospital na época, a gente teve que ir para Cachoeiro para minha mãe fazer cesárea. Morei 20 anos em Brasília, cobrindo desde o governo do Distrito Federal até organismos internacionais, Presidência da República, Congresso e por aí vai. Sou irmão do Ronald Mione, meu falecido irmão que infelizmente nos deixou no dia 14 de janeiro deste ano, vítima da Covid-19. Meu irmão que foi secretário municipal de meio ambiente aqui na gestão de prefeito Nino Batista, de 2013 a 2015, quando ele era vice-prefeito, assumiu interinamente a prefeitura. Depois trabalhou na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Rodrigo Ferraz. E, por último, estava ocupando a subsecretaria de Meio Ambiente do Estado, tendo inclusive assumido interinamente a secretaria durante algum período aí, quando o secretário estava ausente. Pois é, meu irmão também era escritor e autor desta pérola aqui, ó, o livro sobre a Pérola Capixaba, Marataízes, Crônicas da História de Marataízes. Um livro que fala do nosso município mãe, né, Itapemirim, Marataízes, do qual Marataízes se participou em 1995, se não me engano, né? Conta essa história desde o período colonial, quando os primeiros colonizadores se instalaram aqui. E vamos falar do Barão do Itapemirim, né? O Joaquim Marcelino de Silva e Lima, famoso Barão do Itapemirim, mas antes, esse livro conta uns detalhes muito interessantes de como começou a economia aqui na região do Itapemirim, né? Todo mundo sabe, né? As pessoas sabem que ali na região de Quartéis, no litoral sul do município, onde nasceu o líder e herói da Revolução Pernambucana, de 1817, Domingos José Martins, que dá até nome ao município aqui no estado. Por que se chama Quartéis aquela região, né? Porque na época, as montanhas que existem aqui no Espírito Santo e em Minas eram a fronteira natural para proteger as minas de ouro, prata, pedras preciosas que existiam em Minas Gerais, na capitania de Minas Gerais. E aqui, na região litoral do Espírito Santo, Minas e Bahia, tinha muito tropeiro que fazia transporte de materiais aqui nessa região. E existiam quartéis para guarnecer essas linhas de transporte e para evitar também o acesso às minas, né? E numa dessas ocupações, o futuro sogro do Barão do Itapemirim, o José Tavares de Brum, adquiriu terras que iam desde aqui do litoral até Mimoso do Sul, Cachoeiro do Itapemirim, isso tudo era a fazenda dele. Várias fazendas coligadas, né? Inclusive uma delas ainda existe, Fazenda Queimada, aqui perto do Hospital Santa Helena, atual Hospital Litoral Sul, o Hospital Evangélico, né? Fazenda Queimada era uma das fazendas do Brum, futuro sogro do Barão do Itapemirim, o José Marcelino, Joaquim Marcelino. Então, o Joaquim Marcelino casou, né? Teve alguns filhos, ficou viúvo e veio a casar com a filha, uma das filhas do Brum, fazendeiro José Tavares de Brum, herdando todas essas terras. Pois é, né? Daí ele construiu a sede da fazenda principal. Hoje, até, se não me engano, nos anos 60, início de 70, existiam ainda algumas fundações dessa fazenda no morro, aí na região do Rio Muqui, entre Graúna e Paineiras. Hoje não tem mais nada, né? Infelizmente, o patrimônio que se destrói. A fazenda era uma das maiores fazendas do Brasil. A sede maravilhosa, centenas de escravos. Aliás, ele era famoso por proteger traficantes de escravos que desembarcavam os escravos até a região de Quartéis, que eu citei, para as fazendas dele e de outros proprietários de terras que existiam aqui na região. E em 1860, numa viagem que fez à Bahia, o
então imperador Dom Pedro II fez um pouso aqui na região de Itapemirim e o barão Itapemirim na época convidou Dom Pedro II para conhecer as terras dele, para se hospedar na fazenda, né? E o Dom Pedro II preferiu se hospedar aqui, onde a gente está agora, no Palácio das Águias. Isso contam os historiadores que isso está no livro do meu irmão, que foi um desgosto tão grande que o barão Itapemirim faleceu no mesmo ano. Essa visita foi em janeiro de 1960 e ele faleceu em dezembro de 1860. Ele preparou a fazenda com um jardim, com tapetes de flores, mobília da melhor qualidade, tudo importado, tudo para receber Dom Pedro, e Dom Pedro não se hospedou na fazenda dele. E tudo isso está no livro do meu irmão, que conta também casos assim mais recentes, né, da história do município, até 2011, que foi quando o livro foi escrito. Tem fotos da fazenda aqui do Barão Itapemirim. Se vocês depois vocês podem mostrar em detalhe, né, essas fotos. Tem uma foto do Barão, inclusive. Deixa eu ver se consigo mostrar por aqui, mas depois vocês olhem em detalhe. Este era o Barão Itapemirim, Joaquim Marcelino. José Marcelino, perdão. Que hoje dá nome de Rua Vitória, né? Aqui não tem uma rua chamada Barão Itapemirim? Não tem, né, gente? Pois é, devia ter. E o que devia ter também é esse livro. Ele, para mim, devia fazer parte do currículo escolar de todas as escolas municipais e privadas aqui do município, quiçá do estado. Porque é um livro que conta com riqueza de detalhes, toda a parte colonial da história de Marataízes, a história de Itapemirim e, na sequência, de Marataízes. A história contemporânea também fala sobre o declínio da economia de Itapemirim, da navegação que existia no rio Itapemirim, da ferrovia que ligava Cachoeiro a Marataízes. E cita diversas personalidades dessa fase histórica e também personalidades atuais. Cita o professor José Rubens, por exemplo, que também faleceu agora em 2020, infelizmente. Conta a história do voleibol aqui de Marataízes, história da qual eu faço parte, e que inspirou muitos futuros atletas vencedores aqui do município. Eu cito, por exemplo, o Fábio Magalhães, né, que foi medalha de prata na Olimpíada de Pequim, no vôlei de praia, é um dos que surgiram dessa nossa geração. E muitos outros. Fala das peripécias da nossa turma de amigos nos anos 70 e 80, quando criança e quando adolescentes. Conta a história do Yacht Clube, que hoje está sendo demolido para dar lugar a um amplo espaço de lazer para a população de Marataízes. Conta a história do surf em Marataízes. Fatos que ocorreram aqui, por exemplo, a famosa enchente de 1979, que foi uma das maiores enchentes que já ocorreram na região sudeste e aqui no município. As festas que ocorreram em Marataízes, festas folclóricas, festa das canoas, que infelizmente está suspensa aí por causa da pandemia. Casos envolvendo nossa família aqui em Marataízes, casos curiosos, muito engraçados. Um outro detalhe muito interessante, fugindo um pouco aí do Barão Itapemirim, até meados dos anos 80 existia exploração de areia monazítica aqui em Marataízes, na região de Boa Vista, região da Muribeca, ali em Kennedy também. E diz a lenda, né, está no livro aqui, que parte do material utilizado para fazer as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial foi tirado aqui de Marataízes, as areias radioativas de Marataízes. Pois é, isso não está provado, né, mas está no livro. Então, o barão, a decadência da fortuna do Barão Itapemirim basicamente coincidiu com a decadência da economia de Itapemirim, né? Porque acabou a escravidão, né, em 1888, e ele tinha centenas de escravos na fazenda dele. Inclusive, tem a única revolta de escravos que se tem notícia no Espírito Santo nessa época, a revolta de Queimados, escravos que pertenciam ao Barão Itapemirim participaram dessa revolta e teriam fundado um quilombo, onde é hoje a região de Graúna. O livro conta isso também.
E tanto que a quantidade de afrodescendentes em Graúna é enorme. E todos com as mesmas características físicas. Tem que dar a entender que eram originários da mesma tribo oriunda da África. É impressionante. Todos têm as mesmas características físicas, os afrodescendentes. É uma evidência histórica. Eu sugeriria até que um antropólogo fizesse um estudo para comprovar esse tipo de informação, né? Que é muito interessante. Portanto, tá aí, gente. O livro Crônicas da História de Marataízes. Isso não pode se perder junto com a perda da vida do meu irmão. Esse livro está à venda ainda em alguns sites de literatura. Eu mesmo adquiri mais um para mim, para guardar. E chegando esse livro, eu vou doar um aqui para a biblioteca do Palácio das Águias, Biblioteca Municipal, porque não se pode perder isso. E eu sugiro ao pessoal ligado à cultura aqui no município para viabilizar uma forma de fazer uma segunda edição desse livro para impressão, para que ele seja distribuído gratuitamente nas escolas do município, para fazer parte do acervo das escolas, para que as crianças possam conhecer a história do nosso município, desde Itapemirim até Marataízes. Ou, quiçá, até a gente, eu faço questão de ajudar nesse trabalho, vários escritores aqui do município, fazer uma segunda edição desse livro, atualizar ele com a história mais recente do município, de 2011 para cá. Que seria muito interessante fazer uma segunda edição, colocando meu irmão como autor do livro, que ele é o autor do original, e a colaboração da gente para fazer a segunda edição dessa obra de arte maravilhosa, uma obra literária maravilhosa, que não deve morrer. É isso aí.